Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Miguel Filp, eu sou um homem trans e aqui falo sobre vários temas relacionados à transexualidade e outras coisas também. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, minha linda mamãe, mãe poderosa, deusa. As pessoas estavam super curiosas pra saber como que é a minha relação com minha mãe, como foi pra ela, várias outras perguntas. Eu abri uma caixinha no Instagram e aí a gente vai responder aqui juntos. Tô até um pouco nervoso pra fazer esse vídeo, mas enfim. Bom, primeira coisa, mamãe, se apresenta, fala seu nome, né? Quem é você? Eu sou a Cláudia. Quantos anos você tem? Eu Onde tenho você mora? 51 anos, atualmente moro em Araraquara. Sou a mãe do Miguel. Tá bom, acho que tá bom, né, gente? Bom, vamos lá. As pessoas perguntaram aqui como que foi a minha infância e se você já sentia alguma coisa diferente, se você já via alguns sinais, né? Não sei, enfim. Sim. A sua infância foi uma infância normal, como de qualquer outra criança, assim, até os 5 anos. Com 5 anos que a gente teve, através de uma professora do primário, do jardim, na verdade, né, da infância, que me chamou na escola e falou assim: olha, Cláudia, eu acho que valeria a pena você levar pra conversar com um psicólogo, porque hoje ela veio falar pra mim que ela não gosta de ser menina e que ela queria ser menino. E, enfim, talvez seja uma coisa interessante de você pesquisar, né, e entender melhor. E foi o que a gente fez, a gente levou ela numa psicóloga, que na época orientou a gente que isso, a princípio, não teria nenhuma conotação sexual, mas que a gente faria um acompanhamento e que isso era muito comum, assim, muito comum não, mas que acontecia em algumas crianças que não gostavam muito de se encaixar no padrão que existia, né, e a gente já ia percebendo que ele era bem assim na época, não gostava de vestido, rosa, nem pensar, isso desde muito cedo, nada no cabelo, e como eram gêmeas, né, na época, a outra, a Natália, sempre gostou muito disso. A grande perua? Ela era uma piruinha, e aí adorava toda se enfeitar, e vestidos, e rosa, e tal. E o Miguel não, né? Então a gente já desde essa época já foi percebendo que tinha alguma coisa de diferente, né? Nas questões de brincadeiras, nas amizades, ele amava jogar futebol, os amigos esperavam ele chegar para começar o jogo, pra você ter uma ideia, depois de uma certa idade. E todos os esportes que ele fazia, ele se saía muito bem. Isso mais pra frente, né? Mas a partir dos 5 anos a gente já foi percebendo que tinha alguma coisa diferente. Comparado com a Natália, era diferente. Foi isso. Sempre fui uma pessoa bem distante do que a sociedade esperava pra uma menina, do padrão, né? Um de uma menina. Exato, do sim, esperado, né? Sim. Você sofreu algum tipo de preconceito? Porque eu sempre fui diferente, né? De uma forma ou de outra, sempre fui diferente. Então, você sofreu muito preconceito? As pessoas falavam coisas pra você? Como é que você reagia? Acontecia até dentro de casa mesmo. A Natália a gente foi percebendo que ela tinha alguma dificuldade de lidar com isso mais na época da adolescência, quando vocês tinham 13, 14 anos, que é uma fase mais complicada, que a opinião dos amigos conta muito, então ela acho que não sabia muito lidar com isso também, e então ela própria tinha um preconceito com o Miguel, no sentido de, por que você tem que ser diferente? Porque enfim, se é assim, e aí às vezes eu percebia alguma coisa quando ela vinha da escola triste ou com alguma coisa que na verdade ela nem se abria tanto, né? Na época você não se abria tanto com relação a isso, mas eu pessoalmente nunca senti nenhum preconceito. Eu acho assim da sociedade, algumas pessoas não, eu acho que até existia, mas ninguém nunca chegou e falou abertamente pra mim: olha, sua filha é diferente, é desse jeito ou daquele jeito. Eu percebia alguma coisa na questão
Não sei, você sentia que as pessoas olhavam, sentiam, mas não falavam. Ninguém falava não. Nunca foi uma coisa direta. Não, explícita, assim, que as pessoas vinham perguntar ou queriam saber, por que ela é assim. Não, nunca, isso nunca aconteceu. Então, sempre, mas eu acho que existia, entendeu? Por trás, sim, eu imagino que sim, que havia comentários e... Até porque a gente mora numa cidade pequena e as pessoas gostam... todo mundo conhece todo mundo e as pessoas gostam de trincar a vida ali. Cidade pequena, gente, a primeira profissão é fofocar, tá? A segunda que são as profissões, assim, de carreiras mesmo, profissionais. A primeira é fofocar. Como que você se sentiu primeiramente com a primeira vez que eu saí do armário, que foi quando eu te contei que gostava de meninas? E a segunda vez, quando eu te contei que eu me entendia como homem trans. Vamos pela primeira vez. Na verdade, como isso já vinha acontecendo desde os seus 5 anos, e aí entre psicólogos, indas e vindas, tinha muitas que você não aceitava ir, então, e aí a gente ia tentando se adequar. Eu sempre deixei você à vontade na questão de como se vestir, a não ser em algumas ocasiões assim, não tinha um dress code aí que você, tipo festas, casamentos, festas de 15 anos, Natal. Nem Natal tinha tanto, porque não era uma coisa assim que a gente fazia grandes festas nem nada, mas eventos sociais, casamento, encontros sociais, isso, assim, exato. Que espera-se um certo tipo de dress code feminino. Exato, então nesses momentos só, mas do resto eu acho que você nunca se sentiu tão pressionado a ter que vestir certas roupas, enfim. Então a gente já tinha essa preparação, desde sempre ele falando disso, sempre esperando dele um posicionamento, né? E tentando ajudar da forma que a gente, sei lá, conseguia ou sabia, ou dentro da nossa ignorância achava que era certo. Achava que era o adequado, o ideal. Pra gente foi relativamente tranquilo quando ele veio, né, do intercâmbio e dizendo, olha, mãe, realmente é isso, falou pra mim e pro pai dele, eu sou homossexual, eu tive uma experiência nos Estados Unidos de conversar com pessoas que também são como eu, e eles têm uma visão muito tranquila disso, e eu acho que é isso, entendeu? E pra gente foi relativamente tranquilo, porque já era uma coisa meio... no começo. Não, mas já era uma coisa meio esperada. É que sempre tem uma expectativa. Uma expectativa, uma questão que agora que você se depara com aquilo que realmente você tinha uma ideia... Não, você no fundo você já sabia, mas a hora que aquilo realmente acontece, é uma... sei lá, surpresa, né? Puxa, surpresa. É isso mesmo, entendeu? Realmente é o que eu tava pensando, e é isso, e tá bom. E vamos continuar se adequando e tentando fazer o melhor, e isso, big deal, né? Não é grande coisa, ok. Apesar de ter quebrado uma expectativa no começo, depois vocês viram que, na verdade, de repente aquilo não mudava tanto assim? Ou não sei, isso eu não tô perguntando, tá? Não tô... Pra gente não mudava nada, porque a gente já tinha isso como... sendo você desse jeito, entendeu? Então já era meio que olha, isso uma hora vai acontecer dessa forma, entendeu? Sempre tinha uma coisa assim, não, quem sabe não é isso, a gente, pai e mãe ficam sempre querendo botar dentro do quadradinho e do padrãozinho e tal, mas isso vamos deixar acontecer, vamos dar tempo ao tempo, o que tiver que ser, vai ser, entendeu? E o que for, tá bom, entendeu? Desde que você estivesse bem e estivesse feliz, né? Então, de certa forma, pra gente até foi um alívio quando você falou assim, não, é isso, então ótimo, que bom que finalmente a pessoa sabe qual que é. Acabou, morreu. Precisa de ajuda, precisa continuar fazendo terapia, como é que vai ser? E aí isso coincidiu com a fase de você ir embora de casa, né? De você ir fazer a faculdade, e aí você foi morar em São Paulo, foi morar sozinho. Então, assim, como a gente, você, né, pergunta como a gente se sentiu. A gente sempre, pai e mãe, em qualquer coisa que fuja do que a gente, sei lá, mais ou menos espera, a gente fica preocupado, entendeu? Fica preocupado com,
nesse caso, com preconceito, com maldade das pessoas, porque eu acho que você já teve que lidar desde muito cedo com isso, entendeu? Porque por mais que em casa a gente tivesse essa abertura, eu acho que a gente nunca te tolheu diretamente com relação a isso, tipo, olha, isso você não vai ser assim, isso não, a gente não aceita, isso acho que nunca aconteceu, mas eu imagino que nas escolas, na escola e na época de adolescência, a criança, quando quer ser ruim, é ruim, entendeu? Então a gente queria evitar ao máximo isso, sabe? A minha preocupação, principalmente falando por mim, como mãe, era que você não sofresse, que você não ficasse triste, não, desde sempre, né? Até essa fase quando você se assumiu. Então, a minha preocupação sempre foi essa, de que você se encontrasse realmente e falasse pra mim, mãe, tá bom, agora eu tô bem, agora eu tô feliz, é isso. Então, de certa forma, quando você, né, veio falar isso pra gente, foi um alívio. Sabe, que bom, é isso, tá bom, agora ele tá feliz, né, ela na época tá feliz. E era pra mim o que importava. E a vida foi acontecendo, o fato de vocês estarem em São Paulo cria um certo distanciamento físico, pelo menos, né? Porque a gente não se via sempre, não se via tanto. Então a gente, às vezes que vocês vinham, ou que a gente ia, ou que a gente conversava, sempre me pareceu que você estava relativamente bem, apesar de algumas situações de braveza, de irritação, de muito nervoso, muito estourado e assim, com alguma coisa que incomodava ainda, né? Então, mas a gente sabe que depois de uma certa idade a gente vai tendo cada vez menos acesso à vida e às decisões e às escolhas dos filhos, né? Foi deixando rolar. Amor, a gente tá gravando aqui um negócio. Aí, no ano 2018? Retrasado. Essa fase que eu considero um pouco mais complicada da sua transexualidade, por dois motivos, basicamente. Uma que a gente entendia pouquíssimo da história, eu não sabia nem muito que existia, eu tinha ouvido falar que isso tinha acontecido numa novela que eu não assisti. E eu nem sabia que isso era possível. E outra que foi muito assim, de repente, foi uma coisa que a gente achou que você tivesse relativamente bem, e de repente você veio, né, contar pra gente essa história. Então foi mais chocante, né, pra mim. Foi uma coisa que me gerou mais preocupação ainda com essas questões que eu tinha com você, na questão de preconceito. Como você se sentiu? Eu tipo assim, eu entendo com a preocupação comigo e tal, mas você, assim, como mãe, não estava preparada, então quando eu te contei, o que você sentiu na hora, assim, tipo, como mãe? Porque o que você falar, eu tenho certeza que tem muitas mães que vão se identificar com o que você vai falar. Meu sentimento na hora foi de medo, e uma certa tristeza, eu acho que teve, por saber que você não estava resolvido e que ainda tinha coisa para acontecer. Medo pela sua saúde, porque isso era uma coisa que ia te acompanhar pelo resto da vida. Depois que eu fui entender um pouco e ler um pouco e absorver um pouco isso tudo, e que eu fui me aprofundar um pouco mais, eu vi que tinha essas questões, né, de saúde, de cirurgia, medicamento, para quem quer harmonizar. Sim, exatamente. E psicólogos também, né? Psicológico, entendeu? Será que isso realmente iria resolver a sua questão? Porque a gente achou que tivesse resolvido numa primeira vez e agora você vinha com uma outra história. Será que essa história, que é uma história grande, de grandes mudanças, impacto no maior, seu caso, né, com a cirurgia e com a harmonização, será que isso estaria resolvido dessa forma? Será que você não se arrependeria? Eu fiquei muito preocupada com isso, entendeu? Se não haveria toda uma mudança e um arrependimento e depois não teria como voltar. Isso inicialmente, entendeu? Então me bateu esse medo e essa angústia, assim, foi uma coisa que eu falei assim, olha, então mãe, você já ouviu falar disso? Olha, então, o que você acha disso?
Não, você já chegou, olha, eu sou assim, é assim e... E aí vem a próxima pergunta. Essa é uma pergunta, na verdade, que ninguém me fez, mas eu quis bolar pra você, porque eu acho que o ponto de vista desse vídeo é das mães, né? Poucas são as mães que se abrem, que falam a respeito disso. Você como mãe, como você acha que seria a forma mais adequada de um filho ou de uma filha trans, de uma pessoa trans chegar pra mãe e contar, pra mãe e pro pai, pra sentar e conversar? Eu nunca pensei nisso, entendeu? Que tivesse uma forma certa ou correta. As coisas às vezes acontecem como tem que acontecer, né? No caso seu específico, você estava num ponto da sua vida, num grau de insatisfação pessoal que você não tinha mais como esperar, não tinha mais uma coisa assim. Isso foi uma coisa que também me chocou um pouco, entendeu? Me assustou. Você chegou e falou assim, não, é isso, e aí, sei lá, daqui a um mês eu vou começar a harmonização, daqui não sei quanto. Eu falei assim, mas calma, eu li que tem que falar com o psicólogo. Eu li que, calma, como assim? Você tá falando isso agora e você já tá, entendeu? Garoto? Calma, meu filho, calma lá. Então já foi Alvoroço. um vulcão que erupiu ali, não sei o que fala, erupcionou, sei lá. Explodiu. Explodiu de repente na nossa cabeça e tá bom, você tava nessa sua premência e foi e como você é desse jeito. Você sempre foi muito intenso, muito de o que tem que ser e é agora, e enquanto eu não acontecer não vou sossegar. Então era você, gente, ou vai ou racha, entendeu? Não tem isso de meio termo. era você sendo você. Então, eu não sei dizer como seria uma forma, talvez ir falando a respeito do assunto, olha, existe isso, funciona assim, Tô me sentindo olha, dessa forma. eu tô me sentindo um pouco assim, talvez talvez eu me identificasse com esse tipo de coisa. Olha, lê isso, entendeu? Falam que é assim, funciona assim, porque tem todo um trabalho psicológico e isso tudo foi acontecendo com o tempo, logo depois que você falou pra gente, né? Eu fui fazendo esse processo depois. Fui buscando informação, a gente foi vendo uns filmes, fomos vendo uns vídeos, fomos ouvindo falar e fomos conversando com psicólogos e tendo indicações de psicólogos que a gente achava que estavam bem enfronhados no assunto, até na questão do seu endócrino. Quando isso tudo foi se encaixando e a gente foi conversando mais, eu principalmente, né, porque eu tinha uma necessidade muito grande de entender melhor. Fui conversando mais com as pessoas e aí fui falando com pessoas que tratavam isso de uma forma muito natural. Falou assim, olha, que bom, dê graças a Deus que seu filho encontrou o caminho dele e se encontrou e tá fazendo todo o processo meio bem assistido, um pouquinho rapidinho, né, pros padrões. Um pouquinho acelerado? Sim, coisa de um ano ele fez em um mês, mas de qualquer forma tá sendo assistido, tá, né, com psicólogo, tá tendo uma orientação médica, e isso é melhor que seja assim, porque a gente tem muitos casos de pessoas que não têm esse tipo de assistência, eles não conseguem nem se aceitar, eles não conseguem nem se entender, nem entender o que eles estão passando, então é um momento muito difícil para eles já. Eu sei que também, né, as pessoas me falavam, eu sei que também é pra você, mas pra ele, imagina, e era isso que eu pensava muito. Falei, porra, ele passou 20 e tantos anos, né, nessa situação, meio que sem saber muito o que era, o que queria ser, e agora que ele tá me dizendo que se encontrou, ótimo, né? Que bom. Então era isso que as pessoas me falavam, e isso foi me aliviando e foi vendo que não era um bicho de 7 cabeças, não era uma coisa ruim, muito pelo contrário, que era uma coisa boa, que isso não mudava, né? E isso eu tive sempre certeza, desde sempre, que isso não é uma decisão, esse encontro que você teve com a sua essência, essa descoberta, não ia mudar em nada o que a gente sentia por você, o amor que a gente sempre teve, por você ser a pessoa especial que você sempre foi. E Fico emocionada, gente.
Então, na verdade, o que interessava pra gente era isso. O que importa é a tua felicidade. E que bom que você se encontrou. Você considera muito importante o acompanhamento psicólogo também para as mães? Você acha que é uma coisa que é necessária, então, isso é uma que é de coisa fato... que eu também procurei, né, na época. Isso ajuda mesmo? Ajuda mesmo. Ajuda mesmo porque você não sabe, realmente você não sabe lidar. É uma coisa que pra mim era muito novo, era tudo muito novo, era uma coisa que eu não entendia. Eu achei que fosse uma nossa, só tá acontecendo comigo, né? E não. Houve uma culpa. Você sentiu uma culpa no meio do caminho, do tipo, poxa, o que eu fiz? O que a gente fez? Poxa, será que tipo, você teve um processo assim de olhar pra você e falar, poxa, será que foi alguma coisa que eu fiz, que o João fez? Meu pai, João, tá, gente? Então eu acho que sempre rola, sempre rola isso, né? Sempre rola quando você, a sua intenção é fazer o melhor, numa educação de um filho que não vem com bula, você nunca sabe o que você tá fazendo certo ou errado, só que você tá sempre buscando fazer o certo. Só que você não sabe, fala assim, poxa, né? Será? O que eu fiz? Isso rola, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu vi que não é por aí. Bom, porque realmente a gente não faz nada pra, assim, né, falando só um pouquinho, a gente não faz nada pra machucar vocês, especialmente por tudo que vocês cuidam da gente. Inclusive, um dos maiores medos das pessoas trans é ter essa sensação de decepção pros pais, e de culpa, e de remorso. Se eu tivesse que falar uma entendeu? coisa para as pessoas, né, como você, seria isso, entendeu? Não tenha esse medo, fale do jeitinho que você fala quando você tem que conversar uma coisa séria com seus pais, mas seja o mais honesto possível até com você, mas fale, entendeu? Você demorou para falar. Entendeu? Porque eu sei que é difícil também pra vocês falarem, porque tem essa angústia de vocês, poxa, como é que vai ser? O que eles esperam de mim? Eu não vou estar correspondendo às expectativas, porque eles esperavam que eu fosse isso e eu sou aquilo. E, entendeu? É normal de vocês também isso, né? É que assim, a gente escuta cada história, que eu sei os pais que eu tenho, eu sei a família que eu tenho, mas tem muitos outros meninos e meninas que não têm a mesma sorte que eu tenho, né? Então, tem muitos meninos que têm medo de apanhar, de ser expulso, de sofrerem algum tipo de agressão moral, física, psicológica. E muitas pessoas que eu conheço que estão vindo falar comigo, por exemplo, que têm menos de 18 anos. Então, e aí precisa de autorização do pai pra tudo. Então é mais por isso, sabe? Eu sei que eu provavelmente não falei muito por conta de como eu cresci, do contexto, do ambiente que eu estava inserido, de uma cidade pequena. Acho que também tinha uma história de você não estar eu também momento, comigo, eu também estava buscando... Tem um momento seu também de falar de você. Nunca se obriga a falar, não, porque eu tenho que falar. Não, espera o seu tempo. Acho que é se encontrar mesmo, né? Você tá seguro daquilo que você vai estar falando, entendeu? E aí você vai passar essa segurança. Ele passou pra gente essa segurança quando ele veio falar pra mim, né? Pra gente, disso, de que ele tava muito certo e que o quanto ele tava sofrendo, e se ele não tomasse uma atitude e não resolvesse esse assunto, pra ele ia ser uma coisa muito ruim. Entendeu? Então, a partir do momento que você ouve uma coisa dessa, que a pessoa tá tão segura do que ela tá te falando, você entende, você realmente é sério, realmente não é uma coisa assim, não é modinha, não é uma coisa que, será que ele tem certeza? Enfim. Te impressionar pra chamar atenção. Ou quer chamar atenção, ou quer N motivos, né? Tenta entender o lado, né, também dos pais, porque não é uma coisa simples, é uma mudança de ponta cabeça, e aí a gente tem que ter um tempo também para digerir isso, para entender tudo isso, para acalmar tudo isso lá dentro. Isso vem muito com informação, acho que informem-se muito, leiam muito, tem muita